gente, eu sou a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e eu tô muito empolgada pro vídeo de hoje porque, prioritariamente, este é um canal de resenhas e reflexões acerca das histórias, porém, todavia, entretanto, de vez em quando eu gosto de gravar um vídeo diferente, e nada mais simbólico do que gravar o vídeo das minhas leituras do ano, depois de sumir deste canal por o quê? 2 anos? Faz 2 anos que eu não faço isso? Então, foi, no geral, assim, foi um ano difícil, né, porque foi melhor do que os anos anteriores, mas ainda assim não foi um ano fácil, aconteceram muitas coisas na minha vida, e isso fez com que eu não lesse, né, na intensidade com que eu costumava ler até ali no início da pandemia. Mas enfim, eu acabei batendo o meu recorde depois de 2 ou 3 anos, que eu li 18 livros. Eu sei que para muita gente que tá me assistindo, isso não é nada, é até mesmo vergonhoso para quem grava vídeos no YouTube, mas foi o que eu consegui fazer. E eu já fico bem feliz por isso, porque teve um dos anos que eu li 12 livros. Então, eu basicamente li um livro por mês, né? Então, assim, qualquer coisa a mais que eu consegui ler, eu fiquei muito feliz e eu acho que o ponto deve ser esse. Fica aqui até um incentivo, que você não precisa ler o que todo mundo tá lendo, você não precisa alcançar, sei lá, 100 livros lidos no ano e ainda assim ter tido um bom ano literário, mas ainda que eu confesse que nenhum se tornou, assim, favorito da vida, ainda que tenha, assim, livros favoritos, eu acho que o importante é você ler, o importante é você conhecer, aprender, refletir, e isso a literatura sempre nos proporciona. Então, com essa reflexão, eu queria apresentar para vocês que além de contar, eu tô olhando aqui para a tela do computador, porque além de contar para vocês o que eu li, eu decidi fazer um ranking no Tier Maker, que é aquele site que a gente arrasta o livro, sabe, para onde é o quê? Porque como eu li poucos livros, eu acho que dá pra fazer sem o vídeo ficar quilométrico. Aí corta pra 1 hora de vídeo, né? Mas vou tentar não ser muito longa e fazer um apanhado geral sobre o que são esses livros, sobre o que eles falaram, o que eu acho deles, etc e tal. Ainda que não tenha como eu contar diretamente pra vocês a nota que eu dei pra cada um desses livros, porque eu preciso usar meu celular pra gravar e não dá pra abrir o Scooby aqui, porque... Enfim, gente, muitas coisas. Bora pro vídeo, porque senão eu vou ficar enrolando. Olha, essa aqui vai ser o babadinho que eu fiz do Tier Maker. E aí, como vocês puderem ver, aqui vai ter 5 categorias, ó. O maioral, que são os livros que eu mais gostei de ler, etc e tal. Faltou um trisquim, que é aquele livro que faltou um pouquinho para não ser o maioral. Tem coisa boa, vai, que é um livro ali 3 estrelas, sabe? Quando tem coisa boa, mas ainda falta um xenhen. E hoje eu tô do bem, que é aquele famoso, ai meu, eu não quero falar que o livro é péssimo, então vou falar que ele é razoável, sabe? E aí também fica difícil, que é quando o livro é tão ruim que não tem como você... Gente, tem coisa que não tem como ser piedosa, né? E aqui embaixo, ó, eu coloquei todos os livros que eu li. Eu queria ter colocado tudo no plano de gravação, mas esse site é cheio de propaganda, então não teve como. E aqui todos os 18 livros na ordem que eu li. Isso daqui eu olhei no Scooby, tá? E aí a gente vai começar com o primeiro livro que eu li do ano de 2024, que foi A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. Eu gravei já resenha, análise para esse canal. Eu só acho que ele vai depois desse vídeo. Então, fiquem de olho no canal. Já vou pedir para vocês, por favor, deixarem o meu like. E também, se for comprar qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa na Amazon, por favor, use os links do canal, porque você vai me ajudar muito, 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 tá bom? Mas não esqueça meu like. Já deixa o meu like aí, por favor. E aí, gente, por que eu comecei com Carla Madeira? Porque eu jurava de pé junto que... eu ia amar, porque eu amo Carla Madeira. Pra mim, ela é uma das melhores escritoras nacionais contemporâneas que a gente tem, né, no nosso país, nacional, óbvio. Mas, gente, eu me decepcionei um pouquinho. E aí, eu não sei se é porque eu comecei o ano muito na vibe de eu estou lendo, porque eu não quero perder esse espírito leitora que eu sempre tive desde criança. Então, já estava acontecendo muita coisa. O início do ano foi, assim, extremamente difícil pra mim, mas, gente, extremamente difícil. Aconteceu
Cada coisa que, olha, nem vou falar, mas coisas horríveis mesmo, sabe? Muito, muito difícil. E aí eu só tava lendo por ler. Eu não sei se isso influenciou, mas esse livro não mexeu comigo. A Natureza da Mordida vai contar sobre a história de duas mulheres que se encontram num sebo da cidade e elas começam a trocar experiências sobre perdas que elas tiveram na vida delas. Então elas tiveram perdas na vida delas e daí já veio o nome da história, que fala sobre, né, a dificuldade de você... Quando coisas ruins acontecem na sua vida sem que você esteja esperando, né? E aí eu vou ter que ficar dançando um pouquinho assim com os livros em outras categorias, mas eu acho que eu vou colocar Natureza da Mordida em Faltou um Trisquinho, ou Tem Coisa Boa. Eu vou colocar em Faltou um Trisquinho, porque é um livro bom, a Carla Madeira ela é muito boa. Ela sempre fala sobre esse lado psicológico, sobre as coisas assim, de um jeito muito sensível, muito humanizado, então eu não posso deixar de acrescentar isso, e também que ele é de uma das minhas autoras favoritas, então eu não posso diminuir tanto essa leitura, sabe? Ainda que ela não tenha me tocado. Se eu não me engano, eu dei 3 estrelas para esse livro, então vamos pro próximo. Depois, gente, eu não sei o que passou pela minha cabeça. Por quê? Vocês sabem que eu tenho uma mega blaster, master dificuldade em ler livros em tempo psicológico. Então, consequentemente, eu não sou muito de ler nem Clarice Lispector e nem Virginia Woolf. Porém, todavia, entretanto, se tem uma coisa que eu amo na Virginia Woolf, é essa mulher, enquanto crítica literária, enquanto feminista, enquanto pensadora e ativista, sabe, que fala sobre os direitos das mulheres e as vivências das mulheres, eu amo muito, enche meus olhos. Então eu pensei, já que eu tô assim, na birosca, para não falar outra coisa, eu vou tentar ler Um Teto Todo Seu, porque eu sei que esse livro tem um viés biográfico, então ele é um livro que fala bastante sobre, né, a importância de a mulher ter um local e certa liberdade. Essa análise bem legal, aliás, foi um dos vídeos que eu mais amei gravar esse ano. Assiste lá, por favor, que é a análise concisa de Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que fala sobre isso, de liberdade financeira, de liberdade de ambiente, assim, para as mulheres poderem escrever, e o quanto toda essa falta de espaço, de liberdade, fez com que a gente perdeu, com certeza, muitos livros bons na história, porque essas mulheres não tinham, como eu posso dizer, espaço para elaborar a sua arte, né? Ela até faz uma brincadeira sobre Shakespeare, e se ele tivesse supostamente uma irmã tão talentosa quanto ele, se ela conseguiria ter escrito coisas tão boas quanto ele, sendo mulher, justamente por não ter o mesmo espaço, a mesma fama, o mesmo reconhecimento, a mesma credibilidade que ele. Então, para mim, esse livro é maioral. Todos os livros da Virginia Woolf que eu leio, que tem um caráter mais não ficcional, digamos assim, mais de ensaio, de reflexão, são favoritos, assim, para mim. São livros que eu amo ler. Para mim, ela é uma diva, rainha sem defeitos, de verdade. E aí é meio contraditório, né? Porque os livros dela de ficção já ficam... Mas beleza, então eu coloquei aqui no maioral, porque é maioral mesmo. E aí, eu li A Sociedade da Neve, que é um livro difícil de categorizar, porque vocês sabem que eu tenho muita dificuldade em avaliar livros que são biográficos, né? Então, são livros que basicamente falam sobre a vida das pessoas, e eu me sinto um pouco babaca mesmo de ficar dando valor na vida das pessoas. Ainda que esse livro ele tenha um quê de ficção, porque ele foi escrito por uma pessoa que recolheu depoimentos desse acidente que teve nos Andes. Teve um filme super famoso que ganhou Oscar, inclusive, de mesmo nome, né? Que conta a história desse acidente dos Andes com esses sobreviventes e como que eles viveram em torno de 73 ou 74 dias. Uma coisa assim, perdidos nos Andes, com um momento de mais, assim... frio, porque era gelo, eles não tinham como sobreviver se não fazer coisas que moralmente e socialmente são consideradas totalmente erradas. Só que assim, gente, eu gostei da leitura,
Mas, não vou falar que faltou um trisquinho, mas não sei, não me pegou tanto, assim, não conversou tanto comigo. Então, acho que eu vou colocar em... Tem coisa boa, talvez eu mude, porque eu me sinto bem culpada, honestamente, por estar falando isso de um livro biográfico, de certa maneira, né, mas... Enfim, e aí eu li Biblioteca da Meia-Noite, o polêmico Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro que muita gente ama, que é um dos livros favoritos da vida, e muita gente detesta, foi inclusive objeto de polêmica, né, de youtubers famosos. E aí, gente, eu diria que tem coisa, acho que tem coisa boa. Todo mundo já sabe sobre o que é esse livro, né? Conta a história de uma mulher que ela ia desistir da própria vida. E aí, nesse movimento de desistência, ela acaba chegando em uma biblioteca, né? Da meia-noite. E lá ela começa a ter possibilidade de visitar o que supostamente seriam as vidas perfeitas que fariam com que ela tivesse outro desfecho. Então, ela vai começar a vivenciar essas vidas e refletir se elas seriam tão perfeitas assim, ou se a vida perfeita é a que ela já tem para ela. Esse tem resenha no canal, todos eles eu tô tentando resenhar. O que eu não vou resenhar, eu até aviso vocês. Mas Um Teto Todo Seu tem análise, Carla Madeira já gravei, vai pro canal em algum momento. A Sociedade da Neve acho que já tá online. Biblioteca da Meia-Noite foi o meu vídeo mais visto esse ano, inclusive. Tem coisa boa, porque ele faz a gente refletir sobre como a nossa vida é perfeita do jeito que é, mas não... Vocês viram minha resenha, né? Não foi um livro que me tocou. E aí a gente vem na aclamação nacional, que foi O Avesso da Pele. Gente, o que é esse livro? Eu vou até subir mais já pra botar ele aqui, ó. Maioral. Muito bom. Esse livro é mágico. Ele foi um livro que, inclusive, foi censurado. Ele foi proibido em várias escolas, etc e tal. Porque ele foi distribuído em escolas públicas, né? E aí, o governo, ele falou que era um livro muito pornográfico. Então, realmente, é um livro que ele tem uma narrativa mais, assim, gráfica. E tem um linguajar muito de baixo calão. Só que, gente, literatura é feita disso, a vida é feita disso. Então, eu acho que a carga realista desse livro é sensacional. E para mim, esse livro ser censurado é um absurdo. Eu acho que as pessoas precisam ler. Ainda mais porque é um livro que vai falar sobre racismo e um racismo estrutural. O que seria isso? A gente vai ter um filho que vai contando a própria história e a história do pai, que já faleceu. Então isso é a sinopse, né? O pai dele foi morto em um crime, né, policial. E aí ele vai contar como é que foi isso e como o racismo estrutural fez com que eles chegassem até ali. O quanto a cor de pele de uma pessoa faz com que ela seja automaticamente... como eu posso dizer, automaticamente colocada em certas caixas, em certos preconceitos, que faz com que ela sofra consequências. Então, é um livro, assim, muito real, muito sensível. O pai desse garoto, desse homem, né, que conta a história pra gente, ele era um professor. E isso diz muito até sobre a minha profissão, sobre dificuldades que a gente enfrenta todos os dias, e ele mais ainda, né, enquanto pessoa preta, que precisava driblar uma série de coisas para ele poder passar certas mensagens para os seus alunos. E para mim esse livro é uma aclamação, tanto que eu vi ontem, eu acho, um dia antes do dia que eu estou gravando esse vídeo, não que eu estou postando, o autor, né, mostrando o livro dele sendo traduzido para o francês, como é que ficou a capa, o título, enfim, é motivo de orgulho nacional. Eu fico muito orgulhosa quando eu vejo ótimas literaturas nacionais. E se vocês puderem perceber, eu li muito livro nacional esse ano, mais do que eu costumo ler. Então eu fico muito orgulhosa quando eu vejo livros bons indo para fora do país, sabe? E A Avesso da Pele, eu acho que ainda não tem análise aqui no canal, mas vai ter com certeza. Tá? Até porque eu preciso devolver esse livro pra biblioteca. Eu peguei emprestado pra gravar resenha, né? Na verdade, eu li o livro físico, olha o milagre. Eu li ali nos momentos de estudo do meu trabalho, né? Eu sou professora. E aí eu lia nos meus momentos de estudo e acabei ficando com o livro da biblioteca pra poder resenhar. E até hoje... Mas vou, gente, vem aí. Aí o próximo, ai, gente... Olha...
Eu até poderia pôr Hoje Eu Tô do Bem, mas eu não vou, porque, ai, gente, eu fico pensando, eu vou pôr assim, ai, também fica difícil. Já tem resenha gravada, é uma resenha super rápida, porque não tem muito o que falar sobre esse livro. É um romance policial que fala sobre muitas coisas. É até um pouco confuso, assim, de falar sobre ele, porque a gente vai ter um casal que não anda muito bem das pernas. E aí a mulher é advogada, o cara é um artista e ele tá naquele momento dele de dificuldade de criação, digamos assim, ele tá com bloqueio criativo. E ela tá num caso super misterioso, tentando descobrir se o cara que ela tá representando criminalmente, ele é inocente ou não. E aí a gente vai ter outros mistérios que são acrescentados na obra, mas perdão. E aí a gente vem Hábitos Atômicos. Sim, eu li um livro de autoajuda e eu vou surpreendê-los ainda mais, porque esse livro foi maioral. Gente, eu não sou de ler livros de autoajuda, ainda mais esses best-sellers, porque eu acho que eles tentam vender uma fórmula muito pronta. Eu acho perigosíssimo, acho que são livros que a gente tem que fazer milhares e milhares de recortes, de ver a vivência da pessoa, o local que ela está, a posição socioeconômica dela, etc e tal. Porém, todavia, entretanto, esse livro, ele tem muitas coisas boas que realmente acrescentaram a minha vida e eu acho que ele é bem honesto. Por quê? Digamos que Hábitos Atômicos, ele vai falar sobre como a gente conquistar as coisas na nossa vida. E por que eu achei que ele é tão honesto? Porque ele não vai falar que, por exemplo, agora, no final do ano, a gente vai criar metas do tipo, eu quero juntar 20 mil reais. Não é isso. Ele vai falar sobre como você tem que começar de baixo. Então, por exemplo, ao invés de falar, eu vou guardar 20 mil reais, todo mês eu vou tentar, sei lá, tentar comprar menos chocolate. Mas isso pareceu até um pouco chulo, né? Mas digamos assim, eu quero, sei lá, terminar o mestrado no ano que vem, tá? Essa é uma meta muito grande, então isso vai te causar ansiedade, vai te causar desistência, vai te causar coisas assim ruins que vão fazer com que você se mine e não consiga alcançar esse objetivo. Então, ao invés de você criar algo imenso, vamos pensar assim, olha, ao invés de querer terminar o meu mestrado, eu vou colocar a meta de eu tentar estudar um pouco, sei lá, 5 minutos todo dia. Eu vou pegar um livro, vou sentar e vou tentar estudar por mim. Ou então, eu quero ser fitness, pesar sei lá quantos quilos e ser musculoso e virar atleta, que não sei o que. Não. Eu vou entrar numa academia e vou fazer 10 minutos um dia sim, um dia não, pela minha saúde mental. Pronto. Entendeu? Então, por isso que eu gosto desse livro. Eu achei que ele é bem honesto, que ele trouxe um viés possível pra gente pensar sobre o que faz bem pra gente e não sobre metas que a gente tá se baseando na vida alheia, sabe? Então eu gostei bastante desse livro. Não vou resenhar porque eu acho que autoajuda tem que ser uma decisão muito pessoal da pessoa. Mas o link vai estar aí se você quiser ler, mas eu não vou resenhar ele no canal, não. E aí, eu li Um País de Mil Caras, que foi indicação de uma pessoa que trabalhou comigo, uma pessoa muito querida que trabalhou comigo esse ano, né? Minha parceira de sala e tudo mais. E eu tava conversando com as crianças sobre racismo, etc e tal, e ela falou, você já leu Um País de Mil Caras? E eu fui ler esse livro, ele faz Olha, gente, eu vou ser bem honesta, esse livro tem muitos problemas. Então, assim, eu vou colocar no Hoje Eu Tô do Bem, ou tem coisa boa. Ele entra mais ou menos aqui. Por quê? Ele tem muitos problemas. Então, ele tem expressões pejorativas, ele tem estereótipos, só que eu entendo a época que esse livro foi escrito, que ele, de certa maneira, ele estava introduzindo um assunto para tentar chamar a atenção do leitor para uma temática que, sim, a gente tem que falar sobre. Eu não cheguei a abordá-lo com as minhas crianças, porque por alguns motivos, eu achei que não foi muito condizente com a proposta que eu tinha em sala de aula naquele momento, mas eu li e ele tá aqui. Não vou resenhar também, tá? E aí eu li O Maioral. Gente, eu acho que esse livro, se pá, foi um dos melhores livros que eu li do ano.
E esse livro nem é ficção. Eu vou colocar ele aqui, ó. Maioral, Inquérito Paulo Freire. Já tem análise desse livro no canal. E ele basicamente é o resultado de um trabalho de mestrado em que os estudantes foram atrás dos inquéritos feitos com Paulo Freire na ditadura militar. E eles fizeram um trabalho de lapidar esses inquéritos, né? Então eles ajeitaram algumas coisas para melhor compreensão e não que mudasse o sentido da coisa. E a gente vai conhecer e se deparar com os 2 interrogatórios que o Paulo Freire foi submetido durante a ditadura militar antes de se exilar no Chile. E porque ele percebeu que ia dar muito ruim. Se ele continuasse no Brasil, ele poderia, né, não ter nem sobrevivido por motivos que a gente já sabe. Então, assim, é um livro curto, rápido. Eu li no livro físico e eu não leio livros físicos porque eu acho super desconfortável. Então, pra vocês terem noção de como esse livro mexeu comigo, sabe? É um livro muito bom, muito real, que ele traz todo um recorte histórico muito fiel ao que efetivamente aconteceu. E aí, ai, gente, eu li Moby Dick. E olha, eu colocaria, honestamente, esse livro aqui, ó. Aí também fica difícil. Porque assim, o começo é exemplar. Tem super análise, se eu não me engano, foi o último vídeo que saiu no canal. A análise dele aqui no canal. Só que aí, eu colocaria ele aqui, ó. Aí também fica difícil. Porque o começo é sensacional. Ali, depois do começo pro final, é terrível. As descrições de matando baleia, desfola a baleia, faz isso com a baleia, não sei o que, persegue baleia, não sei o que. Foi muito difícil pra mim. Achei muito, assim, visceral, não gostei. Só que aí eu vi o filme, A Baleia, e aí mudou a visão que eu tinha sobre esse livro. E mudou o ponto de eu colocar ele aqui, ó. Tem coisa boa, vai. Tem coisa boa, sabe? Gente, eu explico tudo na análise. Basicamente vai contar a história do Ismael, que é um marinheiro que ele quer entrar numa perseguição de navios baleeiros, né, para perseguir baleias, etc e tal, porque ele tá sem perspectiva na vida, e aí ele acaba se deparando com o Wahhabi, com o navio do Wahhabi, que é um capitão que tá totalmente obcecado pela Moby Dick. Aí dá pra gente conversar sobre obsessão, sobre vingança, né? Sobre várias coisas, contexto histórico, socioeconômico dos Estados Unidos nesse século. Porém, todavia, entretanto, o que encheu meus olhos, porque eu já tinha sentido esse poder pelo início do livro, que é a homossexualidade. Mas aí a Baleia, que é o filme, ele veio com tudo assim e falou assim, Stephanie, é isso. Então, tem coisa boa, mas também não dá pra subir demais, né? Porque aí já tá querendo demais de mim. E aí, eu li 3, que é o meu maior arrependimento financeiro do ano de 2024. Por quê? Eu me arrependo até o último fio de cabelo de não ter comprado esse livro na Bienal, porque ele tava lá. Eu acho que a própria editora não deu fé no quanto esse livro era bom, porque eles levaram muito pouco pra Bienal. Então, ele tava lá, disponível. Eu falei assim, depois eu pego. E aí eu voltei, não era nem o último dia, simplesmente não tinha mais. E esse livro, ele é muito bom. Só que eu acho que eu não vou colocar ele no maioral, porque ele não mexeu tanto assim comigo. Vai contar a história de 3 amigos que eram inseparáveis no nível do terceirão pra vida. Já tem resenha dele aqui no canal. Só que eles acabaram se separando, e aí a gente vai entrar no mistério do porquê que eles se separaram, porque eles eram tão unidos, e de repente eles parecem até se odiar de alguma maneira. Então, o que aconteceu nessa amizade? O que aconteceu entre essas 3 pessoas que de repente elas não se gostam mais? E aí eu acho que faltou um trisquinho. Não sei se faltou, mas não é maioral? Sabe quando um livro, você sabe que é bom, mas ainda assim ele não... Olhando os que estão ali nos maiorais, acho que ele fica aí mesmo. E aí, eu li o Rejeitadíssimo, tem uma análise muito legal desse livro no canal. O Rejeitadíssimo
A Filha do Reverendo, do George Orwell. Acho que eu vou colocar aqui, tem coisa boa, porque é um livro muito interessante. Basicamente é um livro que o George Orwell não queria que você lesse, nem eu, nem ninguém. Ele odeia esse livro. Ele pediu que esse livro, inclusive, ele fosse banido da face da terra. Ele só escreveu esse livro por dinheiro, porque ele tava precisando muito de grana, e aí ele falou assim, eu vou escrever qualquer coisa que eu tô precisando, e aí depois ele se arrependeu horrores, falou assim, gente, esse livro é muito ruim, pelo amor de Deus, esse livro não pode ser reimpresso, e a gente tá fazendo o que hoje? Lendo. Rebeldes. Só que, gente, eu gosto, mas ele não chega aos pés realmente de um livro do George Orwell, então, assim... Não é nem porque ele realmente é 3 estrelas, mas porque conhecendo todo o poderio de George Orwell, é justo que ele esteja nessa posição. Tem uma análise muito legal desse livro aqui no canal, contando todos os detalhes. Por que ele foi rejeitado, por que talvez é só tem coisa boa, e tudo mais. E aí, tá acabando. Eu falei pra vocês, eu li pouco livro, então, na verdade, tá dando... quase 30 minutos já no bruto desse vídeo, mas enfim, pra vocês verem, ainda porque eu li pouco, hein? Eu li A Estranha Sally Diamond, tem análise desse livro. E por que tem análise? Porque o que me conquistou nesse livro, e eu vou colocar ele aqui, foi justamente o contexto histórico. Ele mostra muito pra gente o contexto histórico ali na Irlanda, na época do The Troubles. Ele também mostra muito pra gente sobre os indígenas lá na Austrália, na época que desse livro é narrado, né, no tempo ambiente dele. Então, assim, o livro em si, ele tem um viés mais psicológico. Por quê? Digamos que eu não posso falar muito, porque toda vez que eu falo muito as pessoas brigam comigo, falando que eu tô falando demais. Mas, basicamente, a gente tem uma personagem que é muito reclusa, muito... introspectiva, acontece algo na vida dela e ela tem uma atitude super estranha, e aí envolve polícia, crimes, etc e tal, e a gente começa a tentar entender por que a Sally Diamond é tão estranha, por que ela tomou aquela atitude. Então o livro é de suspense, que ao contrário de A Mulher do Meu Marido é Bom, aquelas... gente, não gosto de falar mal dos livros, mas, gente, tem coisa assim que aí também fica difícil, né? E aí tem coisa boa, só que não é um dos meus favoritos. Eu tenho amigo que chorou, que falou que é um dos livros favoritos da vida, etc e tal. Mas pra mim ele fica ali no campo de tem coisa boa, mas não me pegou tanto. Eu acho que já tem resenha dele no canal também. E aí a gente vai falar sobre O Incrível Novembro de 63. Eu não sou fã de Stephen King, vocês sabem. Eu li esse livro quase que amarrado sobre tortura, porque eu ganhei ele de presente de um amigo há muitos anos, e ele deita no chão pro King passar em cima dele. E aí ele tava jogando na minha cara há anos que ele me deu esse livro de presente e eu não li. Aí eu falei, mano, quer saber? Eu já tô num ano, assim, mais ou menos. Eu já tô num ano que eu tô assim, o que vier é lucro, então bora, assim, bora. E li novembro de 63 e me surpreendi. Eu não vou colocar como maioral, porque, gente, King pra mim não é maioral, me perdoem. Não sou fã de King, vocês sabem, mas eu não posso negar que esse livro é muito bem escrito, ele é muito bom. Ele é uma ficção científica sobre o que supostamente teria acontecido caso existisse uma máquina do tempo. E um personagem, né, que é o personagem principal, protagonista dessa história, ele pudesse voltar no tempo e salvar a vida de John Kennedy, que foi aquele emblemático presidente dos Estados Unidos que foi morto por um homem russo que, enfim, ele queria matá-lo, né? E aí a gente vai voltar nessa máquina do tempo, ver como era o tempo naquela época, né? Como que ele foi tentando driblar todo esse acontecimento para salvar John Kennedy e as consequências, né, desse acontecimento. Então, assim, um livro muito bem escrito, muito bem basado. O King, assim, ele arrasou, sabe? Ele tem uma resenha muito legal desse livro aqui no canal, e aí vai... Gente, é muito bem escrito, sabe? Os fatos históricos estão colocados ainda com liberdades narrativas, sempre tem, né? É normal da literatura, mas a gente vai ter esses fatos históricos ali colocados bonitinhos.
E ao mesmo tempo a gente vai ter essa construção de ficção sobre esse pano de fundo, né? Então, nossa, muito bom, gente. Eu adorei. Mas King pra mim sempre falta um... A não ser que seja Carrie a Estranha, a não ser que seja Misery, ou A Espera de Milagre, Caí é Maioral, Queen Sem Defeitos, Tudo de Bom, que são os melhores livros do King, né? E aí eu li Pessoas Normais. Ai, gente, eu vou colocar que faltou um trisquinho ou tem coisa boa. Eu gostei de Pessoas Normais, eu gostei da escrita da Sally Rooney, eu gostei de conhecê-la, porém, todavia, entretanto, eu achei que... Não sei, eu acho que o livro ele fala muito mais sobre um romance abusivo do que um romance romântico, propriamente dito. Eu vou colocar em Faltou um Trisquinho, porque muito desse romance romântico, ele diz mais sobre os leitores do que sobre a intenção da autora propriamente dita. Eu reflito assim. E é aquele velho ditado, né? O escritor, ele escreve, ele tem as ideias, ele tem inspiração, só que a partir do momento que ele manda esse livro pro mundo, ele não é mais responsável por como as pessoas vão receber essa narrativa, né? Então, é totalmente compreensível que as pessoas talvez veem esse livro de um jeito diferente, ou eu veja diferente, enfim. Então eu vou falar que faltou um trisquinho, tá? E aí, ai, gente, eu não sei se esse foi meu livro favorito do ano, porque, assim, não, acho que não. Acho que, ai, tá vendo? Olha quanto livro nacional eu li, e ainda livros voltados a coisas muito pesadas. Eu não sei porque eu fiz isso comigo, porque eu já tive um ano difícil. Mas, gente, Ainda Estou Aqui é Maioral. Ainda Estou Aqui é uma homenagem a Eunice Paiva, né, que foi essa advogada extremamente importante nas causas indígenas contra a luta da ditadura, e também ex-esposa de Rubens Paiva, que foi aquele político brasileiro assassinado durante a ditadura militar, né? Saiu um filme aclamadíssimo, né? Este ano, que tá sendo famoso mundialmente, merecidamente, porque é um filme muito bom. O livro é muito bom. Maioral, só que ele ainda é difícil de ler, porque as descrições, que ele tem um caráter de reportagem, além da homenagem a Eunice Paiva, eu gravei uma super análise dele, sabe? Eu não sei se saiu já, se vai sair. Mas eu gravei, fica de olho no canal, já deixa... Ai, gente, se não deixaram o meu like, pelo amor de Deus, deixa o meu like, fica de olho que vai sair o vídeo desse livro. E além de fazer uma homenagem para Eunice Paiva, ele também fala sobre... Ele traz um caráter de reportagem, então ele traz entrevistas, fragmentos de jornal, ele traz inquéritos, né, de pessoas que depois, com os anos, descobriu-se que estavam envolvidas com o assassinato do Rubens Paiva. Então, assim, é um livro bem difícil de ler, porque ele se torna bem gráfico em alguns momentos. Aliás, em todos os momentos ele é gráfico. A diferença é que tem algumas coisas que meu estômago aguenta e tem outras que não. Mas eu não posso negar a grandiosidade desse livro. É assim, aclamação mundial. Muito bom. Mas eu acho que Inquérito Paulo Freire ou Avesso da Pele... Ai, não sei. Esse ano não tá dando pra fazer rankings, não. E aí, eu li o Visceral e o título mais bonito que eu já vi na minha vida. Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Esse livro que já foi censurado, eu gravei resenha, análise dele também aqui no canal. Tô pensando ainda, já vou colocar, tá, gente? Mas eu gravei. Vídeo vai sair. Esse livro já foi censurado aqui em algumas universidades que o tinham como leitura obrigatória. E é um livro que vai falar, ele tem um pano... na verdade, é um livro cheio de camadas. A gente pode refletir muito sobre um contexto socioeconômico, né, nessa questão de exploração da natureza, porque o pano de fundo dele, a gente vai ter ali um viés de mineração. Então, é um local no Pará que foi descoberto o ouro, e a gente tem todo o movimento nacional e internacional, através de multinacionais, de migração para esse local para tentar extrair esse minério, né, para tentar ficar rico, etc e tal. Então a gente tem esse pano de fundo. A gente também pode conversar sobre consequências de um município que é criado às pressas, e a gente vai falar também sobre um pouco da questão, um pouco não, muito, né, sobre prostituição.
A gente vai falar também sobre muita questão filosófica, então, assim, é um livro, assim, cheio de camadas. E por esse motivo, eu não vou falar que faltou um trisquinho, porque, assim, ele não é favorito da minha vida, mas ainda ele é maioral. Dá pra entender? Não dá, né? Mas ele é muito bom, gente. Eu sei que tem gente que não gostou, porque é um livro, assim, muito gráfico. Ele tem... Mas eu não acho que é um livro pornográfico, tá? Inclusive, o motivo da censura dele foi pessoas que falaram que era um livro pornográfico. Eu não acho que seja. Mas eu leio coisas que não são fáceis também, né? Então, eu não sou um grande exemplo. Mas, enfim, eu gosto muito desse livro. Achei ele muito poético, muito bonito. Eu teria ele na minha estante. Grande parte deles eu li pelo Kindle. Já gravei análise, eu não sei quando vai pro canal. E por último, mais ou menos importante, porque assim, ó, eu falei, eu vou ler, eu ouviria, eu leria, ai, agora esqueci. O quê? Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Eu achei que ia ser o último livro do ano. Mas aí, tinha um livro que eu poderia pegá-lo, mas ele tá num monte ali que se eu pegar vai dar ruim, vai cair tudo na minha cabeça. Ai, gente, ia ser o último, mas tinha um livro chamativo que ficava me olhando com 2 olhos expressivos e falava assim, me leia. Eu falei, quer saber, vou começar, se eu não terminar, vida que segue. Mas aí eu terminei, eu engoli esse livro que foi A Impostora, que inclusive tem sido o motivo do meu... Ai, que é isso que eu tô fazendo? Ai, gente, o que eu fiz? Estraguei tudo. Não estraguei não, já consertei. Motivo do meu colapso atual. Já explico por quê. Mas A Impostora é um livro muito famoso. Vou pôr no maioral. É um livro muito famoso esse ano. Vendeu horrores na Bienal, dos mais vendidos, inclusive. Não gravei resenha ainda, porque eu acabei de ler. Ele foi literalmente o último livro que eu terminei no ano de 2024. E ele vai contar a história de uma pessoa... Esqueci o nome dela, gente. Ai, minha memória, você sabe, né? Vai contar a história de uma escritora que ela vê uma outra escritora morrendo, e aí no momento da morte dessa amiga dela, entre muitas aspas, ela encontra o manuscrito que essa autora estava fazendo. E essa outra autora era super mega famosa, era uma autora asiática, essa protagonista do nosso livro não é. E aí ela acaba se vendo totalmente tentada a roubar esse manuscrito e se passar, não por ela, mas tentar... moldar tudo em volta dela para que as pessoas acreditem piamente que ela, pessoa branca, seria capaz de escolher um livro tão puramente asiático, né? Roubando ali o local de fala. Então é um livro que ele vai trazer bastante a reflexão pra gente sobre o mercado editorial, porque mesmo que as pessoas não saibam a verdade, que ela efetivamente roubou esse livro, a gente percebe que todo o mercado editorial, por ver ali uma oportunidade de fazer muito dinheiro, eles mesmos começam a criar uma série de desculpas do porquê seria possível que ela tivesse escrito esse livro e não uma pessoa asiática propriamente dita, né? Perdão. E aí, a gente também vai discutir bastante sobre a questão das consequências de um crime, porque é um crime. E o motivo do meu colapso é que, gente, enquanto eu li esse livro inteiro, e eu vou falar sobre isso na resenha aqui, que eu vou gravar em breve, em nome de Jesus, é que eu não conseguia parar de pensar no Raskolnikov, do Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu não era capaz. Gente, porque o livro ele vai bater muito nessa tecla de, meu Deus, eu cometi um crime, eu preciso sofrer as consequências, sabe? E ao tempo todo a minha mente ia pro Raskolnikov, voltava pro livro da impostora, ia pro Raskolnikov, voltava, e falei assim, cara, eu preciso voltar para Crime e Castigo, eu preciso reler esse crime, eu preciso reler essa história, eu preciso, e aí, já uma informação adicional, não vou terminar esse ano, porque é 29 de novembro, o livro é imenso, pegaria, mas enfim, tá no monte aqui do meu lado. Voltei, estou lendo atualmente Crime e Castigo do Dostoiévski, que eu acho que finalmente eu vou terminar e trazer uma análise para vocês no canal. Fica para 2025, né? Então, fiquem ligados. Mas aí é o motivo do meu colapso, porque eu li esse livro inteiro pensando em outro, e acabou, eu ia ler outro livro, eu ia ler um livro daquela Coco Mellers, não sei, aquela que tá famosa, das Irmãs Blue, e eu ia ler o da Cleópatra antes, mas não deu, gente. Quando eu vi, eu me senti assim, atraída como imã,
sabe? Então, essas foram as leituras do meu ano. Eu até me surpreendi, porque eu já tive anos literários muito melhores. E ainda assim, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros no Maioral. 5 livros no Tem Coisa Boa. Não necessariamente, igual eu disse pra vocês, essa colocação é a nota do meu Scooby. Porém, todavia, entretanto, é o que eu consigo colocar agora com o meu coração na minha conversa com vocês. Tá bom, gente? Me conta aí nos comentários qual foi o livro que vocês mais gostaram de ler. Inclusive, me deixem indicações, porque eu preciso ter um ano literário melhor. Não necessariamente ler mais livros do que eu já li, ainda que eu gostaria muito de ter lido mais livros. Gostaria muito que eu pudesse ler mais livros no ano que vem. Não sei se serei capaz. Mas me conta aí nos comentários e me deixa indicações de livros bons que vocês leram em 2024. E com certeza vocês acham que as outras pessoas precisam ler, tá bom? Lembrando que o link de compra de cada um desses livros vai estar aí no box de informações. Comprando pelo meu link, você ajuda muito o meu canal, mas você também me ajuda muito me deixando aquele like, compartilhando esse vídeo com seus amigos. E é isso. Vocês gostaram das minhas leituras? Foram 18, foram leituras humildes, mas eu percebi agora que tive leituras boas no geral. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.